ao Unser, que é o 10º colocado. Raul Boesel é o 14º, hein? Raul Boesel já ultrapassou. Carro de número 18 de Danny Sullivan. Raul Boesel está andando barbaridade, hein? Jack Arute da ABC mostrando ali o que está acontecendo no boxe exatamente do Al Unser Jr. Que ele se lançou e não conseguiu passar, né? E mostrando que o combustível, no caso o metanol, é ilimitado aqui na Fórmula Indy no que diz respeito às 500 milhas. Exatamente por isso que os motores Buick podem ser competitivos aqui em Indianápolis e não são competitivos nas demais provas da temporada, porque aqui em Indianápolis combustível é ilimitado e também existe um boost que limita a pressão do turbo, que no caso dos motores Buick é maior, é de 55 polegadas, enquanto que os motores Cosworth, Chevrolet são obrigados a ter essa limitação em 45 polegadas. Olha o Raul Boesel, olha só. Raul vai saindo de todo mundo, começa a andar barbaridade o brasileiro, hein? Com o carro do Hiro Matsushita, que é a sua nova equipe. Veja só o show que tá dando o Raul ali. Raul vai subindo volta a volta, é o 14º colocado. Vamos ver quem tá na frente dele ali agora. O Raul tem em sua frente o carro de número 4, né? Que é o carro do Mias. Al Unser no box. Olha o Emerson Fittipaldi. Vai atrás do Erwin Dyke. Vem o Emerson para cima do Erwin Dyke. Disputando aí a 4ª posição. Ele é o 5º. Erwin Dyke é o 4º. Largou 9 vezes em Indianápolis. Ganhou em 1989. Merecendo as atenções da ABC. E o Michael Pitt tá chamando ali. Michael e Mário. O Michael deu uma volta no Mário. Luciano? Fala, Vini. Complementando a informação do Elias Júnior a respeito do combustível, vale lembrar que aqui em Indianápolis, apesar da quantidade limitada, o maior consumo pode determinar 6, 7 ou 8 paradas de reabastecimento. Al Unser Jr. no pit. Aí o Rick Mears. Rick Mears no pit. Michael Andretti tinha feito já o pit, hein? Ele é o primeiro colocado, segundo é o Ed, terceiro Scott Brayton. Quarto no Hyundai, quinto Emerson. 17,45 o pit do Rick Mears. Michael no box. Michael no box. Tá aí a imagem. Tá aí a imagem para você. Michael Andretti. Vamos ver o pit dele. Aguarda-se o Emerson Fittipaldi, hein? Tá aí a cronometragem. 15,3. Nossa senhora, como sai o Michael. O Michael é o último ali, né? É o último a fazer o pit stop, quer dizer, o local onde ele faz. Ou, se você quiser na ordem inversa, é o primeiro. Emerson também no box. Emerson no box. Daí o brasileiro Emerson Fittipaldi fazendo o seu pit. É a nossa câmera em cima dele aí. 16 segundos. 16 segundos, cronometrado pelo Elias Júnior. Retorna Emerson à pista. Raulzinho no box também. Raul Boesel vai pro box. Tá aí Raul Boesel. Vamos acompanhar o pit stop do brasileiro. Parece que tudo ok com o carro, tudo bem. Vamos lá, Raul, vamos lá que a corrida tá ótima para você, hein? Os dois andando bem, tanto o Emerson quanto o Raul Boesel. Ele entrou ali atrás de alguém. Entrou, acho que atrás do Ed Shiver, hein? O Scott Pruitt está com problema ali. Michael Andretti.
Scott Pruitt foi para o boxe. Emerson voltou na sexta posição, hein? Sexta posição. O Bettenhausen deu um pulo para quarto. O Brayton caiu para quinto. Esse carro é da Lynn St. James, a segunda mulher a participar de uma prova das 500 milhas. Ela está na 23ª posição. 23ª posição para Lynn St. James. Você está ligando dizendo quem vencerá as 500 milhas. Emerson é quinto, hein? Emerson é quinto colocado. O Scott Brayton caiu para quarto. O Boesel, 14º. Mas evidentemente ainda estão sendo feitos alguns pits. Michael andando uma barbaridade, hein? Barbaridade andando o Michael Andretti. A partir do dia 28 você estará acompanhando o torneio pré-olímpico direto de Vigo, Brasil e Tchecoslováquia. A primeira atração para você. De segunda a sexta às 15 para as 3. Silvia Popovic. Dando mais brilho às tardes da Bandeirantes. Televisão feita ao vivo. O Brayton se ajeitou ali na terceira posição. A quarta posição, o Lyndyke. Quer dizer, continuam iguais. Só que o Brayton, o Lyndyke e o Emerson, terceiro, quarto e quinto, estão andando praticamente juntos. Depois a diferença é um pouquinho maior para o Ed Sheever. E aí é bastante maior para o Michael Andretti, que já tem 28 segundos à frente do segundo colocado. Estamos na volta de número 50. Raul Boesel permanece na 14ª posição. O que está andando de média o Michael Andretti é coisa de cinema. Billy Herman vai aguentar ou não aguenta? Você sabe, Luciano, que é difícil de arriscar qualquer palpite, especialmente aqui em Indianápolis. Mas eu acredito que esse ritmo imposto pelo Michael vai custar alguma coisa nas últimas 50 milhas. O aerofólio do John Andretti está com problema, o aerofólio dianteiro. O Michael está virando a 358 quilômetros e 300 metros de média. Aí os 5 primeiros colocados, após 51 voltas das 500 milhas. Bob, o sexto, Al Unser, o sétimo, Scott Goodyear, oitavo, Jim Crawford, o nono, décimo, Paul Trace. 11º, Rick Mears. Raul Boesel é o 14º colocado. Você está ligando para o Show do Esporte dizendo quem vai vencer as 500 milhas de Indianápolis. Olha o Scott Brayton. Ele é o terceiro colocado. A diferença do Emerson para o Lyndyke é de 4 segundos. A diferença do Lyndyke para o Brayton de 2 segundos. E de Scott Brayton para o Ed Sheever de 4 segundos. Tem a impressão que o Emerson, com o tanque cheio, não consegue virar tão rápido, hein, Billy? Quanto ele vira a partir da metade do tanque, hein? Exatamente, Luciano. O carro dele está muito melhor ajustado para menos peso nessa corrida. E isso é uma tendência normal num oval rápido. Olha aí. Fogo no motor de alguém, hein? Exatamente do Scott Pruitt, que aliás já tinha dado sinais, né? Scott Pruitt,
Precisa ver se vão dar bandeira amarela ou não, hein? Acho que não, hein? Tem muita fumaça ali no final da curva 4, que é a curva que dá entrada para a reta do box. Tá aí a fumaça, exatamente. Mas já passou. E olha só o aerofólio do John Andretti. Spoiler, né? É o da frente. Faz parte do aerofólio e é o spoiler esquerdo. Ele deve estar perdendo aí em aerodinâmica, com certeza. John Andretti. Tentativa de ultrapassagem é boa, é válida, hein? Luyendyk, Scott Brayton e o Emerson vem atrás. Aí está em jogo o terceiro lugar e é boa a briga. E o Emerson vem ali, perto do Luyendyk. São bons os momentos das 500 milhas. Tem alguém tentando passar o Emerson ali. É exatamente o Michael Andretti, rapaz. O Michael quer dar uma volta em cima do Emerson, que é o quinto colocado, hein? E o Emerson não está deixando o Michael. Não quer tomar essa volta de jeito nenhum. Olha a barbaridade que anda esse carro aí. Veja a situação que fica o brasileiro, que é o quinto colocado. Agora ele tem que partir para cima dos que estão na sua frente. E tem que evitar tomar essa volta do Michael Andretti. Tá certo? Tem muito pouco. Olha onde passou o Michael Andretti. Passou no limite ali, hein? E parece que houve algum problema com o Michael. Não sei não, hein? Se não tocou de leve no muro, alguma coisa aconteceu, que ele se desgarrou do Emerson. Voltou agora. Resolveu criar juízo, amigo, porque ele passou a 1 milímetro do muro. Mas não bateu porque, olha, que coisa, hein? Luyendyk, Brayton, bela briga, Luyendyk ultrapassa, vem Emerson para ultrapassar Scott Brayton, abre Emerson Fittipaldi, ultrapassa Scott Brayton, ganha a posição o brasileiro, o Michael vai tentar por fora, Emerson fecha a porta, Michael tenta, Emerson fecha a porta, tá aí o brasileiro, grande atuação, é o quarto colocado, e ele não deixa o Michael Andretti passar, que é bom. Que prova que o carro tá bem. Que quando ele precisa, ele pisa. Olha o Luyendyk, Luyendyk. Vai ultrapassar o brasileiro Emerson Fittipaldi. Passa Luyendyk de forma brilhante. É o terceiro colocado. Quando se viu acuado pelo Michael Andretti. Duas manobras arrojadíssimas. E ele ultrapassa o Luyendyk. Olha o Michael Andretti. Bons momentos da corrida, hein? Bons momentos da corrida. Michael primeiro. Segundo, Ed Cheever. Terceiro, o brasileiro Emerson Fittipaldi. E agora o brasileiro vai pegar tráfego aí, hein? Olha lá. Tá aí o tráfego, Michael. Vamos ver no tráfego. Não sei se ele aguenta. Essa é a mulher do Michael. Situação ali é difícil, hein? O Michael está tentando ultrapassar por dentro. O Emerson não deixa, hein? Mas o Michael ultrapassou. Ultrapassou, o Emerson tenta recuperar, não vai conseguir. E agora ele tirou o pé de vez. Tirou o pé, deixa passar. Já passou mesmo. Imagine o líder da prova dar uma volta em cima do terceiro colocado, hein? Até que ponto isso tudo vai ser bom ou ruim? Só o tempo vai nos dizer, porque do jeito que está andando o Michael, dá pra gente pensar. Agora o Emerson mostrou que tem carro e que ele segura, e que na hora que ele foi pressionado, ele conseguiu levar 2 posições de vantagem. E ele está esperando as 100 voltas para começar a andar mais. Quer dizer, ele esperava 100 milhas. Era um plano do Emerson Fittipaldi, inclusive.
Olha aí. É o Gordon John Cock. É o Gordon John Cock. Gordon John Cock. E acho que vamos ter bandeira amarela agora, hein? Devemos ter bandeira amarela, o que será bom. Amarela, Já Luciano. tá. Amarela já. A grande verdade, o Luciano e amigos da Rede Bandeirantes, é a seguinte, que o Michael é o errado da história, entendeu? Apesar dele estar na primeira colocação e ter colocado uma volta no terceiro colocado, o seu trem de corrida, para uma 500 milhas, está sendo extremamente rápido, muito mais rápido do que a média dos anos anteriores. E a expectativa é que ele venha a ser penalizado no que diz respeito ao desgaste do seu carro, depois que a gente tem aí 300 ou 350 milhas percorridas. Esta é a expectativa. Do outro lado da questão, do outro lado da moeda, existe a informação de que este carro foi testado no Texas, numa prova idealizada pela equipe, onde eles andaram 600 milhas e não pararam. Então, existe essa expectativa de que o Michael esteja andando no seu juízo perfeito. Eu acho que ele está andando de forma exagerada e vai ser penalizado no final. Estão arrumando ali o spoiler do John Andretti. O carro madrinha já está na pista. O Emerson Fittipaldi está ali em segundo, hein? O Emerson está em segundo, hein? Cadê o carro número 9? O Emerson está em segundo, atrás do Michael Andretti. É porque o carro que estourou o motor é o carro exatamente do Ed Cheever. Porque parecia um carro vermelho, não é dele? Ah, não, foi do Gordon John Cock, tá certo. O Gordon John Cock. Tá certo. Luciano? Oi. Não, é que como o Ed Cheever ainda não tomou uma volta do Michael Andretti... É verdade. Ele tem a volta toda para dar. É verdade. O pit é aberto agora, hein? Pit é aberto. E o Michael... Olha o que gente vai lá. Olha o que tem de gente indo para os boxes. Ó. Olha só. É a nova lei, a nova regra. O Emerson não foi, hein? O Michael foi. O Michael foi. O Michael tá aí entrando agora. Ele também. Al Júnior. O Michael tá fazendo tudo, hein? Trocando pneus, abastecendo. O Mears. Tá o Mears mostrado pela câmera do Marcelo. Volta o Michael Andretti. Tá o pit do Mears. Vai embora o Mears. O Ed Cheever também. E agora vamos prestar atenção com o Emerson, hein? Raul Boesel está se preparando também para voltar aqui para o pit, olha. Raul Boesel está se preparando. É que enquanto isso o carro está dando mais uma volta. Ó, o Emerson tá ali. Quer dizer, o Emerson, se não parar, ele recupera a volta. Aí é que tá o detalhe. O Emerson não deve parar agora e vai tentar contar com uma amarela, que é um jeito de tirar, tá certo, Vili? Exatamente, Luciano. Agora precisa ver se tem combustível para muito tempo também, né? O limite da expectativa do Emerson é exatamente essa. Ele vai estar limitado pelo combustível. Olha lá, o carro madrinha puxando o Emerson. O Emerson não vai para o box não, hein? Olha lá, passou na entrada dos boxes, não foi para os boxes. O Raul Boesel estava na 14ª posição. Vai para o box agora. Olha lá, todo mundo levanta as placas, porque como tem muita gente entrando e a velocidade limitada em 100 milhas, que são 160 quilômetros, parece que está tudo muito devagar aí, né? Tá 160. Olha o Boesel aí. Olha o Raul Boesel aí. Fez o pit o Raul. Tá voltando o Raul. Vamos ver com a Silvia, que está lá no pit do Raul Boesel. Vamos lá, Silvia. Raul Boesel fez o seu segundo pit. Abasteceu e trocou os 4 pneus. Como vocês sabem, aqui em Indianápolis abastecimento não é problema. Tem metanol para todo mundo a qualquer hora. Raul Boesel, how is the pit stop?
Como foi o pit stop? Everything went very smooth and we're doing pretty well. Everything's going right to course so far. Ok, até agora está tudo bem com o brasileiro Raul Boesio. É com você, Luciano. Tá aí, portanto, a Silvia Vinhas, lá do box do Raul Boesio. Opa, o que é isso daqui? Parece imagens do... Pode ser o Tom Snivel, o Gordon Johncock não é que tem cabelo branco. Não, pode ser algum membro aí que se machucou também, né? Não precisa ser piloto, né? É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando as peripécias das 500 milhas. Atenção, bandeira verde, hein? Bandeira verde. E olha o Michael. O Emerson passou ali. E olha a batida. Oh, oh. Meu Deus do céu. Tem gente saindo aí. Ó. O Ed. Carro de número 44, hein? É o Felipe Gachet. Felipe Gachet. Mas o Emerson deu a sorte que nós dissemos. Mais uma amarela e agora ele ganhou aquela volta, hein? E agora ele ganhou aquela volta, seu Wilhelm. Exatamente, Luciano. Valeu a sua estratégia. A minha estratégia. Valeu o feeling, né? Mas, lamentavelmente, vamos ver aí o Felipe Gachet. A pancada foi fortíssima, hein? Veja aí, chegando o safety team mais rápido possível. Ah, tá bem. Não, mas esse é outro. Esse é o que bateu no Felipe Gachet depois. Esse é o Stan Fox. Esse é o Stan Fox. Esse é o Stan Fox. Também pilotava com motor Buick. Bateu de frente e acabou tendo o azar de pegar o Felipe Gachet aí no meio do seu caminho. A situação do Gachet não deve ser muito tranquila não, porque a gente não pôde observar como é que foi a sua primeira. Vamos ver na repetição. Vamos ver na repetição aí, ó. Ele rodou. Aquela curva é incrível, amigo. Ó. É aí que foi complicado. Aí foi complicado, hein? Ainda que o carro de Fórmula Indy, isso é bom que a gente sempre deixe claro, ele é super protegido na parte da frente. É por isso que ele é um carro mais pesado que o da Fórmula 1, pesa aí mais de 740 quilos. Ele é bem protegido para que o piloto não tenha problema nas pernas. Mas esse impacto aí a mais de 250 km por hora nessa parte direita do carro deve ter afetado aí alguma parte do corpo do Gachet, sem contar que o impacto, né? Ainda que ele tenha os tirantes protegendo a cabeça, presos ao Santo Antônio, para que ele não quebre o pescoço, o impacto foi muito violento, hein, Luciano? Foi muito violento, mas mesmo assim o Stan Fox conseguiu tirar um pouco da metade do carro, né? Porque se pega na metade do carro, amigo, eu vou te contar. Stan Fox vai para a ambulância. E o Felipe Gachet está sendo retirado ali do meio do que sobrou o carro, né? Veja a preocupação aí do safety team. Vamos ver se ele parece estar consciente. Graças a Deus. O Emerson daqui a pouco deve ir para os boxes. Nós vamos ficar de olho no Emerson, que ganhou aquela volta, né? Conseguiu tirar aquela ultrapassagem do Michael Andretti. Aí está sendo retirado o piloto Felipe Gachet, o francês. Olha lá o Emerson. Chegou nos boxes, está aí. Está aí a câmera do Marcelo mostrando. Emerson Fittipaldi está fazendo sinal positivo com a cabeça, né? Sinal que está tudo bem, graças a Deus, com o brasileiro. Vai rápido, vamos lá, garoto, vamos lá. Vamos lá. Essa prova está pintando, hein? Essa prova está pintando, 14 segundos no pit. Rapidíssimo o pit dele agora, muito bom. Saiu já o Emerson. Voltamos aí as atenções para o Felipe Gachet. Vamos ver se ele está consciente, já é alguma coisa, né?
O Philippe Gachet, que nasceu no dia 31 de maio de 1962, é francês e tem como um ponto mais importante da sua carreira, ele foi campeão de kart, campeão francês de kart e também terceiro colocado no Campeonato Mundial em 1987. Esteve entre os primeiros colocados no último Campeonato Francês de Fórmula 3000. O procedimento é normal na imobilização do... Ele levantou a cabeça ali. Aí o procedimento é o amigo da Rede Bandeirantes não se impressione com a tala no pescoço, que é a primeira coisa que o safety team faz. Bom, vamos ter a limpeza da pista aí daqui a pouco. E parece que felizmente não tivemos tanta gravidade nesse acidente aí, onde rodou Philippe Gachet. Agora o Stan Fox, olha lá, ele conseguiu tirar a frente do carro. Se ele pega no meio, a coisa ia ser muito pior, mas muito pior. Primeiro, Michael Andretti. Segundo, Ed Schieber. Terceiro, Emerson. Raul Boesel é o 14º colocado. Sempre a repetição para os amigos da Rede Bandeirantes, ó. E a sorte que teve também o Stan Fox, viu? Bandeirantes, o canal olímpico. E atenção, vamos aproveitar o acidente aí para a gente trazer a palavra do Guerreiro, que vai explicar para a gente o que aconteceu naquela bandeira amarela, né? Porque senão já viu o que aconteceu. Vamos lá posicionar. Foi uma gravação feita logo depois. E vamos ver o que o Guerreiro fala. Very disappointed. You know, we had a picture perfect month, and I had the start all planned up in my head. Unfortunately, I didn't think of the warm-up laps, and the tires were very cold. I was trying to warm the rear tires up, and you know, when I gave it power, it just swapped ends on me, and I touched the wall, and that was the end of the race before it started. So obviously, very disappointed for Quaker State and Buick. We had a great month up to now, and you know, I will be back, and I'll get him back next year. That's all. Thank you very much. Tá aí o Roberto Guerreiro. Eu modestamente estava com a razão, hein, Vili? Ele está dizendo que não tinha nenhum problema mecânico com o seu carro, é que o pneu realmente estava muito frio, a pista lisa demais, ele colocou potência no motor, o carro realmente rodou e ele encontrou o muro sem ter tido nenhum problema mecânico. O que aconteceu realmente foi um erro dele por ter confiado um pouco demais no carro naquela altura da volta de apresentação. Muito bem, vamos então à classificação com calma. Em primeiro, Michael Andretti. Segundo, Ed Schieber. Terceiro, Emerson Fittipaldi. Quarto, Erwin Dyke. Quinto, Bob Rahal, que é o líder do campeonato. Sexto, carro de número 3 de Al Unser Jr. Sétimo, Scott Brayton. Oitavo, é o carro de número 15. Você vê que o Scott Goodyear, rapaz, está em oitavo lugar. Nono, Paul Trace. Décimo, carro de número 26, que é o carro do Jimmy Crawford. 11º, Rick Mears. 12º, é o carro de número 27, Al Unser Pai. E 13º, Dennis Sullivan. 14º, Raul Boesel do Brasil. Alin St. James está com 67 voltas, portanto a 4 voltas atrás do líder, a mulher que está correndo. E o Michael Andretti, aliás, o Mário Andretti, é o 21º colocado, está com a volta 68. Na mesma volta do líder estão Michael, Ed e Emerson. São os únicos 3 que estão na mesma volta do líder, 71. E a bandeira amarela, nesse caso, favoreceu muito ao brasileiro Emerson Fittipaldi. Valeu a estratégia de não ter entrada naquela, esperando uma outra. E não é que 2 voltas depois, acho que não deu nem 2. Acho que não deram 2 voltas. O Emerson foi beneficiado e foi pro box, recuperou a volta, que é importantíssima, não é, Vili? Sem dúvida, Luciano. Com esse novo regulamento em especial, que fecha o pit logo quando da entrada da bandeira amarela,
recuperar a volta é muito difícil. Você está ligando para o Show do Esporte, dizendo quem vai ganhar essa prova. Eu gostaria de saber já do Andrioli ou da nossa querida Simone Melo, qual é o grande favorito na opinião do torcedor brasileiro. Primeiro está Michael Andretti aqui, segundo Ed Sheever e Emerson em terceiro, depois de duas ultrapassagens sensacionais. Uma em cima do Scott Brayton e logo de passagem, levando de passagem, o Erlen Dyke. Estão terminando de limpar a pista ali. Diga, Andrioli. Luciano, a gente já vai dar para você agorinha mesmo, saindo da nossa computação. O favorito é Michael Andretti. Está em primeiro aí, primeiro aqui. Emerson está em segundo. Depois vem Ed Sheever, o Rick Mears, o Bob Rahal e o Boesel. Você vê que coisa, hein? São os amigos de todo o Brasil ligando para o Show do Esporte da Rede Bandeirantes. Estão limpando a pista aí ali em St. James, mais um pit stop. Tá aí ali em St. James. Agora o Emerson, quando voltou, né? Ele voltou passando aqui na curva 2. Olha lá, tá ali. Ele tem atrás o Mário. Quer dizer, ele vai largar num bolo lá atrás, né? É, esse que é o detalhe. Tá voltando aí ali em St. James. A volta de número 72 está aí. Michael Andretti, Ed Sheever, Emerson Fittipaldi. Os três primeiros das 500 milhas para vocês. Veja só as marcas na pista, né? E olha a curva 3. A rapaziada, como é que tá na curva 3? A câmera até tirou rapidinho e se assustou. Tá feia a coisa na curva 3. A curva 3, amigo, não é brincadeira. É dentro e fora da pista, a curva 3 é um perigo. E a Maria do Carmo está exatamente lá no pit, onde o Emerson há poucos instantes fez o seu pit stop. A Maria do Carmo, ela vai dizer como é que estão as coisas com Emerson Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi acabou de fazer mais uma parada, colocou mais combustível e trocou os 4 pneus. Nesse pit do Emerson trabalham 17 pessoas, mas 3 são muito importantes. Chuck Sprague, que é o único, é o chefe dos engenheiros, é o único que fala com o brasileiro Emerson Fittipaldi durante todo o tempo. Depois, logo ali embaixo, o chefe dos mecânicos, Rick Brenneman, e o engenheiro-chefe que cuida de toda a telemetria do carro, da performance do carro. Vamos tentar falar aqui com o chefe dos mecânicos. Rick, please. Everything okay with Emerson Fittipaldi? Do you worry about something? No, we're looking pretty good right now. We're probably ahead of our game plan. We didn't expect to be as far up as we are right now. We're going to wait it out. It's a long race yet. We're happy with third right now. Okay. Então é isso aí, tá tudo em ordem por enquanto, quer dizer, ainda há muita corrida pela frente. Terceiro lugar por enquanto que ele está segurando é uma grande posição. A gente volta daqui a pouquinho por aqui embaixo, tá bom? Beleza? Tá aí, portanto, tá tudo ok com o carro do Emerson, hein, Vili e Elia? Perfeitamente, Luciano. O desempenho do Emerson nessas últimas voltas, quando vinha sendo perseguido pelo Michael Andretti, mostrou que realmente o equipamento estava muito bom. E o Emerson foi além da sua ousadia habitual quando ele ultrapassou o Harry Luendyk por fora. O Emerson 92 é definitivamente um Emerson mais arrojado, mais ousado, que dispõe de um equipamento altamente competitivo. Esse novo motor Chevrolet da Série B é um primor, é o que existe de mais moderno em termos de tecnologia. E ele tem um chassi Penske que dispensa qualquer tipo de apresentação. E eu vou mais longe, eu acho que o carro do Emerson continua bem, também com motor cheio e com tanque cheio. Tanto isso é verdade que ele pôde andar muito bem também quando foi pressionado pelo Michael. Em junho, a Bandeirantes vai mostrar a melhor cobertura da Rio 92, a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Serão boletins diários, debates especiais, entradas ao vivo de todos os locais em que estarão ocorrendo os eventos deste encontro, que vai discutir como conciliar desenvolvimento e preservação ambiental. Em junho, na Rede Bandeirantes. Bom, vamos saber exatamente do Emerson. Ele tinha dito o seguinte: eu tenho uma estratégia de corrida. Agora, quando a gente chegar perto das 100 voltas,
né, das 80 milhas, 100 milhas. Vamos ver o que acontece. Emerson, já é hora de botar pé embaixo? Ah, tem que ser. Eu acho que a partir da... Eu diria até... Vamos ver como vai o desenrolar da prova, mas eu diria até depois de 100 milhas eu já devo estar andando o que der até o fim da prova. Tá aí, portanto, o nosso Emerson. Daqui pra frente, pé embaixo, hein? E olha só o Ed Cheever cutucando o Michael Andretti. O Ed, ele é peitudo, hein? As nossas duas repórteres no pit ali. E mais o André. Vamos ter bandeira verde. Atenção, vem o Michael. Mas eles bobearam lá atrás. Deixaram o Michael Andretti largar sozinho. Quando o Ed Cheever encostou no Michael, o Michael veio, botou giro em cima. O Ed Cheever parece que achou que não vinha. E olha a batida aí. Crawford. E um carro... É um carro Marlboro. 2 carros Marlboro, né? É o Emerson. É o Emerson Fittipaldi. É o Emerson Fittipaldi que bateu lá atrás. Acho que bateram o Emerson e Mears. Por incrível que pareça. Aí está o brasileiro Emerson Fittipaldi. Está lúcido, normal, quer dizer, não há nenhum problema. E bateu aqui o Mears ao mesmo tempo. Parece piada, rapaz. Batem os dois, hein? Emerson e Mears. Vou dar só um... Ah, tá aqui o takezinho, tá aqui o Mears aqui, ó. Vamos voltar lá pro Emerson. Vamos ver aqui a batida aqui, ó. Vamos ver. É o Mears. É, o Mears quando rodou, pegou de frente, não teve gente. Não teve jeito. Rodou o Jim Crawford, o Mears não teve outra alternativa. E o Emerson deve ter sobrado para ele. Vamos ver aqui o Emerson aqui, ó. Vamos ver aqui o Emerson aqui, ó. Ó. Lá foi o Mears. Lá foi o Mears. Lá foi o Mears. Agora vamos tentar achar o que houve com o Emerson. É, aí foi o Mears. E lá atrás... O Emerson rodou ou não? Rodou. O Emerson rodou, hein? Rodou e bateu de costas. Olha o pessoal aqui da equipe vendo o que aconteceu. O Mears está sentado. Ele que já tinha problema no pé esquerdo. Olha o Emerson. Aqui foi no mesmo ponto que rodou o Mears, rodou o Emerson, rapaz. E o Emerson bateu forte, hein? Ele bateu forte. E ele está pedindo ali exatamente que a perna esquerda parece que foi atingida. Vamos ver ali o Emerson sendo retirado. Ele fez sinal que a perna esquerda foi atingida, hein? Ele bateu de forma violenta no muro com a parte lateral esquerda do carro. Exatamente por isso que a perna esquerda deve estar um pouco lesionada, deve estar sentindo dores. Agora, o interessante é que, pelo menos nessa primeira repetição do acidente do Emerson, tudo leva a crer que o acidente do Jim Crawford com o Rick Mears não está diretamente relacionado. Nono, Al Pai. 10º. Danny Sullivan, 11º, Gary Bettenhouse, 12º, Raul Boesel do Brasil. É o 12º colocado. Agora, para a nova largada, temos que prestar atenção lá na curva 4, na entrada da 4, porque lá o que tinha de areia, o que tem de detrito, hein, Elia?
Sem dúvida, ainda que o safety team tenha a preocupação de só liberar a pista depois de que ela seja muito bem inspecionada, o que acontece é que alguma coisa pode sobrar e prejudicar os pilotos, porque principalmente nessa parte próxima à linha branca, onde os carros passam durante a bandeira amarela, é uma parte que não é muito bem vistoriada, até porque eles não têm tempo para isso. Os carros estão passando, os carros continuam em movimento, e apesar de parecerem lentos, eles estão aí a mais de 130, 140 km por hora. Essa é a velocidade do carro madrinha, no caso do Pace Car, que é pilotado pelo Bob Unser. Eu acho que é uma corrida que continua muito boa para o brasileiro Raul Boesel. Por quê? Porque a gente sentiu que com 80 voltas já aconteceu praticamente de tudo. O Boesel é um piloto que foi terceiro colocado aqui em 89 e que tem a tradição de ser um piloto que não faz a corrida da raposa, não faz, ou melhor, a corrida do lobo, ele faz a corrida da raposa, ele chega com calma, ele é um piloto bastante cuidadoso no que diz respeito à sua forma de pilotar. É uma prova, pelo que está se apresentando, para pilotos como ele, para pilotos como Bob Rahal e para pilotos como Arie Luyendyk, que na minha opinião são os favoritos, independente desse avião que está andando o Michael Andretti. Bom, nós tivemos então a batida, foi na curva 1, né? Eles estão limpando a curva 1. Pra gente não cometer aqui a indelicadeza com a curva 4, né? Já aconteceu tanta coisa na 4, mas foi na 1. No finalzinho da 1, na entrada da 2. Foi na 1 para 2. E o pessoal do Raul Guerreiro, do Roberto Guerreiro, o pessoal já guardou tudo que tinha que guardar. Já tem muita gente desmontando as coisas e só foram feitas e realizadas 80 voltas, hein? São 250 voltas, hein? 500 milhas muito acidentadas. Esse é o carro do Jim Crawford. Que é da mesma equipe do Roberto Guerreiro, por isso que a rapaziada está recolhendo tudo. Como o Roberto Guerreiro já havia largado a prova antes mesmo de ter sido dada a largada, e agora o Jim Crawford, então eles podem se recolher mais cedo. A gente tem aí pela frente mais 119 voltas, né? Foram 81 completadas, teremos aí pelo menos mais 119 voltas para o total da competição. Está aí retornando à pista o carro de número 51 do Gary Bettenhausen. Tem alguma notícia com relação a Nelson Piquet, o Elias Júnior, essa manhã? Não tivemos nenhuma notícia. A única informação que nós tivemos é de que ele ainda continua com problemas estomacais, e até por isso que ele iria até gravar uma mensagem para os amigos da Rede Bandeirantes para a abertura dessa transmissão. Mas ele, apesar de estar se recuperando, as suas operações foram muito bem sucedidas. Ele está tomando uma carga de remédios e de analgésicos muito grande. E essa carga de analgésicos acabou complicando a parte estomacal do piloto. Segundo os médicos, é uma consequência natural de tantos os remédios que ele tem tomado, tantos antibióticos que ele já tomou, e essa complicação estomacal acabou sendo uma decorrência normal do seu processo de tratamento. Mas é claro que o piloto não tem condição para estar falando, né? Não está bem. A primeira prova foi realizada em 1911 e a média foi de 120,03 km por hora. Ray Harron foi quem ganhou a prova em 1911, com a média de 120 km. 1991, no ano passado, o Rick Mears ganhou com uma média de 283,91. Mais do dobro, né, de média. Jeff Andretti está aí no box. Você está ligando para a Rede Bandeirantes dizendo quem será o herói que vai ganhar essas 500 milhas. 500 milhas de Indianápolis, a maior prova automobilística do mundo.
Roger Penske perdeu seus 2 pilotos no mesmo instante. O Mias, em questão de metros atrás, o Emerson bateu também. Tá aí retornando o Jeff Andretti. Que é o outro filho do Mário Andretti. É o filho mais jovem do Mário. Lembrando que o líder do campeonato é o Bob Rahal e o Emerson é o segundo colocado na classificação geral. Daqui a pouco nós teremos as informações dos box e do hospital. E mais bandeira verde. E a chance de acontecer alguma coisa, porque aqui tem bandeira verde, amigo. Começa, olha lá. O que eu falei? É o Michael ou é o Mário? Mário Andretti. Mário Andretti na 4 bateu. Mário. É o Mário. Tô falando, tem bandeira verde. Eu quero ver quem é que vai terminar as 500 milhas. Acho que a pergunta devia ser o contrário. Quem termina as 500 milhas de Indianápolis? Mário Andretti bateu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha a repetição aqui, ó. Vamos ver. Ele deu a largada, botou o giro em cima. Tentou ultrapassar ali o carro de número 93, que abriu o retardatário. O outro também abriu. E ele chegou sozinho na curva, hein? É. Rodou sozinho. E olha a cabeça do piloto, hein? Você vê que quando o carro escapa de traseira, o piloto não consegue fazer absolutamente nada. Você viu que o Mário ainda tentou dar uma corrigidinha. Você vê que o carro permanece na mesma velocidade porque ele não pisa no freio. Não adianta pisar no freio. Tentou corrigir e bateu de frente, hein? Não bateu fácil, não. Você vê como é que é a vida. Escapou de traseira, é muro na certa. Bateu de frente, hein? Esse que é o problema, hein? Ó, ó. Só que ele ainda estava acelerando, hein? Não estava com velocidade total, Mário. Apesar de serem profissionais e tentar diferenciar bem a questão familiar, não resta dúvida que emocionalmente o Michael deve ficar meio abalado quando sabe que seu pai sofreu um acidente e que os acidentes aqui têm sido frequentes e razoavelmente problemáticos, né? Tá aí a câmera 4 mostrando o trabalho que está sendo feito ali. O safety team chegou e eles estão cortando ali uma parte. Vamos ver se depois dá pra gente se posicionar melhor. É difícil, hein? E o nosso pessoal está dizendo, ao Paul Newman aí, preocupado aí, que o carro madrinha é o grande candidato a ganhar a corrida, é o carro madrinha. Se não rodar até o fim também, né? Olha a preocupação dos boxes. Aí está o Paul Newman, né? É grande Paul Newman. O Bob Unser é o piloto do carro madrinha. O Paul Newman se explica aí toda essa atenção. Além de ser o dono da equipe ao lado de Carl Haas, o dono da equipe de Mário e de Michael, ele é grande amigo de Mário Andretti. São amigos há muitos anos já. O Mário saiu carregado, ele estava já sem o capacete. Saiu carregado e estava difícil retirar o Mário porque uma perna dele estava presa ali na carenagem. Luciano? Diga, Vini. Inclusive, realmente, as probabilidades do carro madrinha são muito maiores, porque é o único que tem mais 32 reservas. O grande Mário Andretti. O Mário Andretti está com 51 anos, né? O Mário Andretti nasceu no dia 28 de fevereiro, um dia depois que eu, só que, deixa eu ver quantos anos, 19 anos antes, ele nasceu em 1940, portanto tem 52. Vai fazer 52, né? Já fez 52. Já fez? Então já fez. Já fez 52 anos, o velho e grande Mário Andretti. Campeão mundial de Fórmula 1. Muito respeitado nos Estados Unidos. Tem 51 vitórias na Fórmula Indy.
Ele é um homem de 64 pole positions, ele foi 4 vezes campeão, foi campeão da Fórmula 1 em 1978, enfim, é um mago, né? O Raul Boesel passou para a 11ª posição, está atrás do Danny Sullivan. E o que é mais importante, ele está uma volta só atrás dos líderes, hein? Ele estava 3, ficou 2 e agora está 2 agora. Mas está... O que acontece é o seguinte, quando eu digo uma volta, é porque tanto o Michael Andretti quanto o Ed Cheever são os únicos 2 que estão da mesma volta. Depois todos estão com 84 voltas e o Boesel está com 83. Então já ele pode, numa bandeira amarela dessa aí, pular essa volta e aí sim ele fica na corrida, hein? Ele fica na corrida. Tá aí a ambulância levando o Mário Andretti. Que coisa inacreditável. Quem poderia imaginar que hoje uma ambulância levaria Rick Mears, Emerson Fittipaldi, Mário Andretti, que são nomes que dificilmente se acidentam. Você pode pegar o índice de acidentes desses pilotos, é baixíssimo. O Emerson então nem se fala. E do jeito que foi o acidente dele, ele rodou sozinho. Esse então acho que é a primeira vez, hein? O que acontece, Luciano, e a gente acompanhou durante todo o mês os treinamentos aqui em Indianápolis, o que acontece é o seguinte: a pista continua sendo a mesma, o muro continua sendo o mesmo, as equipes continuam sendo as mesmas, só que as médias horárias aumentaram muito. Você coloca que a média o ano passado foi de... Oi, Elia. Pois não. Só um minutinho, vamos chamar a Maria do Carmo, que está em frente ao Hanna. Vamos ver as novidades da do Carmo. Pois é, o brasileiro Emerson Fittipaldi, Rick Mears e Jim Crawford estão aí dentro do Hanna Emergency Hospital. Roger Penske já entrou, a Teresa Fittipaldi e Chris Mears estão todos aguardando. Agora toda a imprensa está aguardando um pronunciamento do médico oficial, que é o Bob. Por enquanto a gente não tem nada, nenhuma notícia, a não ser que o chefe de equipe do Emerson passou e disse o seguinte, que pelo rádio o Emerson disse que estava com algum problema na perna, mas nada grave, parece que está tudo em ordem. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias, tá certo? Ok, tá certo. Tá aí, portanto, quer dizer, aquilo que a gente dizia, o Emerson fez sinal da perna esquerda e já, assim que a gente tenha mais novidades, a gente traz as imagens diretas do Hanna. Vamos lá, Elia. Era para dizer, o Brasil pode estar se perguntando, puxa vida, mas foram 17 acidentes no período de treinamentos e de qualificação e tantos acidentes agora. Por quê? Porque a média horária aumentou muito. Os pilotos continuam habilidosos, as equipes competentes, mas a média horária aumentou muito e a pista continua a mesma. Ela não aumentou o seu grau de inclinação na curva, não tem mais área de escape, tudo continua igual e as médias horárias são muito mais rápidas. O ano passado, a média dos 33 pilotos no pit era de 216 km por hora. Esse ano foi de 222, quase 223 km por hora. E os líderes são pilotos que andam muito rápido. Então, as médias estão extremamente rápidas. Pois não. O Ed Cheever passou no box o Michael Andretti, hein? O Ed acabou de passar o Michael Andretti e assume a liderança das 500 milhas. É apenas para registrar. Em resumo é isso, Luciano. Com médias extremamente rápidas, o que acontece é que a tendência é de que o número de acidentes aumente. E a tendência acabou sendo confirmada esse ano num recorde de acidentes durante o mês de maio e uma prova também extremamente acidentada, né? O Vili Herman continua aí, Vili? Continua, Luciano. É que nós estamos muito calados, né, Vili? Não, até complementando essa informação do Elia, é importante levar em conta que a média horária tem subido em função apenas da potência dos motores. Então, com isso, a velocidade subiu, a entrada de curva é mais rápida e, com isso, naturalmente, o risco aumenta. Perfeito. Bom, vamos ver quantos carros nós temos na corrida. Vamos fazer a conta aqui no computador. Fora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 33, 22. Estamos aí com 22 carros, hein? 22 carros e ainda não chegamos a 100 voltas. Não chegamos perto da metade da corrida. Você está ligando para o Show do Esporte dizendo quem, na sua opinião, termina e ganha a prova, né? Luciano,
Diga, Andreoli. Depois de todas essas batidas aqui, vamos dar uma recapitulada aqui no nosso placar. Na frente continua o Michael Andretti, né? O Emerson era o segundo, infelizmente saiu. Ficou o segundo colocado o Ed Cheever, o Bob Rahal é o terceiro mais votado, o Boesel aparece na quarta colocação e o Al Unser Jr. é o quinto mais votado aqui no nosso show do esporte. Não entendi essa do Ed Cheever, o Wilhelm. Ele voltou para o box para botar combustível? Exatamente. Eu acredito que como ele não vai mudar a posição dele, ele está aproveitando para andar com o tanque o mais cheio possível, prevendo uma futura bandeira amarela. Mas ele tinha ultrapassado o Michael, isso não quer dizer nada, né? Ele tinha ultrapassado o Michael e tudo indica que ele não tenha, porque no pit stop, a parte mais demorada do pit, do crew, que é composto por 6 pessoas dentro da pista, dentro do pit, a parte mais demorada é a parte do reabastecimento. Então o que deve ter acontecido com o Ed é que ele, para tentar passar o Michael, ele reabasteceu menos, colocou menos. A hora que os pneus estavam trocados, ele saiu e por isso passou o Michael no pit. Aí sentiu que essa estratégia talvez não fosse a ideal, porque ele iria ter que parar antes, acabou voltando e complementou o seu tanque. Vamos aguardar para ver se o carro madrinha já sai agora para a nova largada das 500 milhas. Eu não vou falar mais nada, porque a outra vez eu disse que a bandeira verde baixou e o carro madrinha saiu, hein? Vamos ter a largada. Vamos nós. Bandeira verde outra vez, na volta de número 88. Largo as feras aí. Raul Boesel do Brasil é o 11º colocado. Olha o Mário. Já tentando pegar a ponta ali. Ed Cheever. Tá aí o Ed tentando ultrapassar no retardatário. Aliás, esse não é Ed não. É o Lindite. Michael. Teve a porta fechada ali. Diferença de 2,5. A pista tá suja demais, hein? Ali ela tá suja demais. Olha o Michael. É o Lindite que tá à frente dele, né? É o Lindite, sim. É o holandês voador, que não quer tomar mais uma volta do Michael Andretti. Veja ali o que tem de tráfego. É a volta de número 90. O computador aqui está dando o Ed Cheever em primeiro, hein? É o Ed que está ali, então. Não, mas é o Michael. É o Michael. O computador de vez em quando aqui ele deixa o pessoal doido. O Raul Boesel foi ultrapassado pelo Michael. Dá um foguete aí o Michael, hein? Primeiro Michael, segundo Ed Cheever a 5,9, terceiro Bob Rahal, quarto Scott Brayton, quinto Al Unser Jr., sexto é o Lindite, sétimo é o Al Unser pai, oitavo Scott Goodyear, nono é o Paul Trace, décimo é o carro de número 18 do Dennis Sullivan e 11º Raul Boesel. Olha o Scott Brayton aí, tá fumando aí. Vai abandonar a prova
Scott Brayton, motor Buick foi para o espaço. É verdade. Motor Buick foi para o espaço. Scott Brayton vai abandonando. O Raul Boesel vai para a 10ª posição. Já está entre os 10 primeiros Boesel. E passa a ser o primeiro piloto na equipe de Dick Simon, que tem o Scott Brayton, Felipe Gachet e também a Lynn St. James. A partir de agora, ó, toda a equipe de Dick Simon dando atenção completa e total a Raul Boesel. O motor Buick, mais uma vez, mostra que é um motor rápido, muito bom para a classificação, mas se mostra pouco competente para a prova. Muito bem, vamos voltar ao Hanna com a Maria do Carmo. Beleza. Como é que tá o Emerson? Ele tá bem, ele bateu só a perna esquerda. Foi um cortinho pequenininho, mas sai muito sangue por causa da adrenalina, mas ele tá bem. Tá bem? Graças a Deus está ótimo. Vai sair daqui ou foi pro metodista? Não, ele vai ficar aqui. Só vou pegar as coisas dele na garagem, a roupa, tudo para se trocar e ir para casa. Tá, obrigada. Tá aí, portanto, a Teresa Fittipaldi dizendo que vai pegar lá a roupa para levar para casa. Felizmente nada com este gênio, com este maravilhoso piloto que é Emerson Fittipaldi. E bandeira amarela de novo, né? Bandeira amarela em função do motor agora do Scott Brayton. Sempre que acontece esse tipo de problema com o motor, normalmente se dá bandeira amarela, porque quando o motor voa, na linguagem do automobilismo, quando voa o motor, normalmente escapa óleo, né? E você sabe que a pista já está lisa sem óleo. Imagine então com um pouco de óleo. O Willy Hermann se dirigiu para o Hanna Methodist também, viu, Lúcio? Ah, foi lá pro Hanna, né? Foi. Ó, porque alguém está entrando no box aqui. Vamos ver quem é a fera que está aqui entrando. Não, é retardatário. Olha, pensei que fosse o Michael. A corrida está ficando boa para quem não tem muita pressa, em resumo. Ainda que seja o maior contrassenso de toda a história, a corrida está ficando boa para quem não tem muita pressa. E o Raul é um piloto que todo mundo sabe, tem muita paciência. Mas esse piloto que está fazendo aqui o pit stop, que é o Bob Rahal, eu acho que daqui para frente a corrida começa a sorrir para ele, hein? Eu concordo em gênero, número e grau com você. Desde o começo apontava o Bob e o Harry como pilotos favoritos para essa prova também. Danny Sullivan parece que passou o Bob ali, viu? Mas deve ser rapidamente ultrapassado pelo Bob, porque o chassi do Danny Sullivan realmente não foi muito aprovado aqui. É um chassi Galmer também, que não se adaptou plenamente ao circuito oval. Olha aí, o Raul Boesel já vem para o pit também. O Marcelo Souza está com a sua câmera mostrando aí os preparativos do Raul Boesel. Vamos aguardar a presença dele ali no pit enquanto os carros estão atrás do carro madrinha. Michael Andretti vai liderando as 500 milhas. 21 carros só na pista, hein? Bandeira verde de novo, hein? Bandeira verde de novo. E o problema ali com alguém. Ó, o Ansel Jr. ou é só poeira? É o Paul Trace. Paul Trace. E também está fumando, adeus. Paul Trace foi para o espaço. Definitivamente o Roger Penske não dorme hoje. E olha aí. Outra batida, carro de número 47, hein? Jim Vasser. Jim Vasser. O Jim Vasser, que classificou-se apenas no domingo, prazo final da classificação, classificou-se no Bump Day, foi dos últimos a conseguir um lugar no grid. Pois não, Luciano? Não, eu ia dizer o seguinte, eles fecharam o box exatamente na volta, agora tem que dar uma volta todinha para abrir o box, é um negócio meio, eu não sei, não estou gostando da prática desse tipo de fechar o box, não.
Ainda que essa prática, essa medida de fechar o box só será adotada aqui em Indianápolis. Agora ficou bom para o Raul, viu, Luciano, que não havia feito o seu pit e que agora vai poder fazer. Quem sabe ele recupera uma volta agora. Pois é, se ele recuperar, ele está no bolo, hein? E mesmo porque ele subiu para 10º. E vai subir para 9º. Porque o Pole 3 caiu fora. O Raul está... E olha, a corrida não chegou na sua metade, hein? Estamos com 97 voltas. E se o Michael Andretti não aguentar esse ritmo, que eu acho que não aguenta. Eu acho quase que humanamente impossível aguentar esse ritmo, Michael Andretti. Você sabe qual é a sorte do Michael, Luciano? É que esse número exagerado de acidentes está fazendo com que o Michael possa repor o seu equipamento. Ainda que ele tenha a competição vai para a mão dele, ele consegue abrir 10, 12 segundos do segundo, volta os pilotos que estão atrás dele a ficarem muito próximos pela bandeira amarela, o acidente aí. Mas o que acontece é o seguinte, o Michael, nesse período em que a corrida está com bandeira amarela, ele vai poupando o equipamento. Então, por esse motivo e pelo número excessivo de acidentes, talvez ele consiga levar o seu carro até o final das 200 voltas. Vamos ver. A pista vai ser limpa. Vamos ver se o Raul faz o pit stop agora. O pessoal está esperando. Vamos ver se ele vai para o pit. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando tudo o que acontece nas 500 milhas aqui em Indianápolis. De segunda a sexta, às 15 para as 3. Silvia Popovic, movimentando a sua tarde, discutindo com você, convencendo. Enfim, trazendo fatos e mais fatos. E o jornalismo Bandeirante sempre atento, ao vivo. Raul no box. Raul no box. Tá aí o Raul. Pit tranquilo. Saiu a mangueira. Vambora, Raul. Tá retornando o Raul Boesel. 13,67. 13,67. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes, o canal olímpico. Vamos ao lado da seleção brasileira. Vamos torcer muito por Paula, Hortência, Ruth, Nádia, a nossa Janete, a Marta, Maria Helena Cardoso, Neninha, enfim, toda a equipe do Brasil que vai tentar a primeira classificação olímpica. Brasil e Tchecoslováquia. Na próxima quinta-feira, direto de Vigo, à tarde para você, a partir das 2 da tarde. Está sendo retirado ali o Pole Trace. Michael Andretti atrás do carro madrinha. Foram completadas 99 voltas. Raul Boesel é o 10º colocado. À sua frente está o carro de número 51 do Gary Bettenhausen. Ele tem o Bettenhausen à frente, Danny Sullivan, Awan Seppai, né? Está correndo no carro do Piquet. Depois o Scott Goodyear, que é o 6º. Bob Rahal é o 5º. Awan Jr. é o 4º. O 3º colocado é o carro de número 6 do Lundijk. O 2º Ed Shiver e primeiro o Michael Andretti. Inteiro no vídeo aí, Michael Andretti. Lee St. James, 16ª colocada, hein? Você vê, a mulher tá aí bem, hein? Lee St. James. Você vai acompanhar as semifinais, aliás, as finais das conferências envolvendo Chicago Bulls, Cleveland, Portland e Utah Jazz. Ontem o Chicago conseguiu se redimir da vitória, da derrota que ele sofreu, né? Conseguiu uma grande vitória lá em Cleveland e realmente traz para si a vantagem da série, não só numericamente, 2-1,
mas reequilibrou a série, principalmente porque vai decidir em casa agora. Caso não consiga ganhar mais do Cleveland lá em Cleveland, ele decide em Chicago. Se o Cleveland vencesse as 2 partidas em casa, ele decidiria em casa. Aí a coisa ia ficar brava. Luciano, mais uma vez, diga. Você estava falando da seleção brasileira de basquete feminino e uma boa notícia. A seleção venceu o Japão ontem em Vigo, na Espanha, por 90-89. Este amistoso é o início da fase de adaptação das jogadoras comandadas por Maria Helena Cardoso para o pré-olímpico que começa dia 28. Boa notícia, portanto. Grande vitória do Brasil frente ao Japão. 90-89. O Japão está na outra chave. Paul Tracy levou o carro até os seus boxes. O Paul Tracy, que é o terceiro piloto da equipe de Roger Penske, quase não se classifica. Estava no bump, é muito jovem, tem apenas 24 anos de idade. Nasceu em East Hill, Ontário, no Canadá. E, segundo o próprio Roger Penske, representa o futuro da equipe Penske. Ele está investindo muito neste jovem piloto. Esse carro está à frente do Boesel. Exatamente o carro de número 51 do Gary Bettenhouse, que fez o pit agora. E que só anda em circuitos ovais. O Raul pode ter passado à frente dele aí exatamente nesse pit. O Raul pode ser o 9º. Michael Scott Goodyear. Atrás dele está o Ed Shiver. Mais uma largada. Em junho, a Bandeirantes vai mostrar a melhor cobertura da Rio 92, a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Serão boletins diários, debates especiais e entradas ao vivo de todos os locais. Mais uma. Vem chumbo do grosso aí. Bandeira verde. Já bateu, olha lá. Minha nossa. Lá atrás. Na nova largada. Mais um que se vai. O negócio é começar a fazer aposta, viu? Pra ver quem é que fica. Bom, o piloto tá bem. Não houve nada com ele. Agora, de quem é o carro, que é o... Acho que é... Começa com 9. O Brian Bonner. Aí o Brian Bonner. A verdade é que você alertou bem, Luciano. A pista está muito suja naquele canto, naquela curva, né? Está muito suja. E qualquer erro acaba sendo imperdoável. Aliás, a Fórmula Indy nas 500 milhas não perdoa erros. E com esse número excessivo de acidentes, o que acaba acontecendo é que, por mais que o safety team seja muito competente e que o pessoal que faz a limpeza da pista tente deixá-la nas melhores condições, nem sempre isso é possível. E você percebe que é exatamente na parte interna da pista, porque é a parte mais difícil de ser limpa. Porque os carros continuam rodando, as voltas continuam sendo computadas e o safety team e o pessoal que faz a limpeza da pista não tem muito espaço para poder realizar de forma perfeita. Dá uma olhada só nesse dado aí. 51 voltas com bandeira verde e 51 com bandeira amarela. Meio a meio. O negócio é incrível, rapaz. Ele já sai lá de baixo rodando, olha lá. Não bateu de frente também porque Deus não quis, hein? E é a tal história, né? Os pilotos, quando você vê que um piloto como o Emerson Fittipaldi roda e bate, é porque não tá brincadeira, não tá fácil. Imagine então para o Brian Bonner, né? A situação não é fácil para ele. E aí realmente falta habilidade, falta um pouco de experiência. E é por isso que nós estamos tendo muitos acidentes
independente do fato da pista estar muito lisa. Agora você em casa pode estar se perguntando por que pilotos como, por exemplo, o Brian Bonner estão participando das 500 milhas. Não seria um pouco de falta de prudência um piloto como ele, que não tem um grande handicap? A verdade é que na Fórmula Indy e nas 500 milhas especificamente, é feito todo um processo de seleção para que o piloto possa ou não participar da prova. Durante 10 dias é feito um processo incrível de seleção. Você vê aí o acidente do Brian Bonner, e por esse processo de seleção que passam todos os rookies, todos os pilotos que nunca participaram de uma 500 milhas, passou inclusive o campeão do mundo, Nelson Piquet. É um processo lento em que o piloto se habitua a andar a 200 milhas por hora, depois ele vai a 205, depois ele vai a 210, depois ele vai a 215, e ele só passa para participar da prova depois que ele consegue andar a mais de 220 milhas. E isso todos os pilotos têm que passar. E ele passou, todos passaram, então teoricamente ele estava apto para participar da prova. 104 voltas completadas. Primeiro lugar para Michael Andretti, segundo lugar para Ed Cheever, terceiro Lewandijk, quarto Al Unser Jr., quietinho, Al Unser está chegando, quinto Bobby Rahal, sexto Scott Goodyear, sétimo lugar para o carro de número 27 de Al Unser pai, que está no carro do Piquet, né? Oitavo lugar para o Dennis Sullivan, perdão. E nono para Raul Boesel. São os 9 primeiros colocados. E o 10º é o carro de número 51. É exatamente o carro do Gary Bettenhausen, que era companheiro de equipe do Nelson Piquet e que hoje é companheiro de equipe do Al Unser Sr. Bom, menos mal que o Bonner saiu sem nenhum problema. Saiu arrumando o cabelo, se ajeitando, porque não tem nada. Bom, vamos contar os carros. Agora nós temos que contar cada vez mais, né? Nós estamos com 17 carros na pista. 17, amigo. Enquanto isso, só o pessoal da curva 3. Já vou mostrar já. Só a câmera parar de balançar um pouquinho. Aí. Ó. Se perguntar para eles quem bateu, ninguém sabe. Até a câmera balança. Valeu apenas como o lado jornalístico. O cidadão tá bebendo desde ontem. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando as 500 milhas de Indianápolis. De um outro lado aí a batida do Bonner. Metade da corrida, bandeira amarela. Metade da corrida, nós tivemos a bandeira verde. A parte que fica atrás do grandstand, atrás das arquibancadas, e acontece de tudo por lá, viu? A polícia não passa muito perto, não. Não passa não, nem um pouquinho. Bom, a Silvia Vinhas vai falar lá do hospital do Hannah.